Vamos lá. Se comporte, você está numa igreja evangélica. Se comporte. Você está numa igreja evangélica. João capítulo 5 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Simples assim. Levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele dia era sábado, era dia de descansar. Diga comigo: planos de Deus. Diga comigo: propósitos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: plano de Deus e propósito de Deus são coisas diferentes. Querido, o propósito de Deus é o alvo final. E o plano qual é? O plano é o processo para chegar no propósito. Então Deus fez um plano. Ele diz: eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim é o propósito. E tudo que implica para chegar no propósito é o plano. Deus tem um plano, e o plano de Deus sempre é para chegar no propósito. Isso não tem a ver só com você. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam no plano, né? Segundo o seu propósito. Concorrem para o bem. Mas quando é que concorre para o bem? Quando eu estou no chamado do propósito de Deus. Se eu não estiver, não concorre para o bem. Então eu preciso entender isso. O que Deus tem para mim já está criado no Espírito. Agora precisa do quê? Precisa ser formado aqui na terra. Aquilo que nós chamamos, trazer à existência aquilo que não existe, mas já está formado. Porque Deus fez tudo em 6 dias, e no 7º dia descansou de todas as obras que havia feito. Amém? As revelações de Deus, elas não param de se desenvolver, mas tudo que Deus fez está pronto. Ah, mas isso não é predestinação? Seria se Deus forçasse você a viver. Mas Ele te deu livre arbítrio. É a sua escolha. Se você quiser viver, tá, pastor, mas se eu quiser viver? Se você quiser viver, você tem que largar os seus planos, porque os meus caminhos não são como os seus caminhos, nem os meus pensamentos são como os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Tá, e se eu quiser viver e no meio do caminho eu me perder? Deus não tem plano B. Deus tem um plano original, e toda vez que eu saio do plano original, Deus cria um plano adicional com o único propósito de me trazer de volta para o plano original. Deus não pega atalhos, Deus não improvisa. Olha, o pastor Wagner nasceu, vou fazer isso com o Wagner. Se não der certo, eu faço aquilo. Deus não improvisa. Deus não tem plano B. Então você nasceu com um propósito. Pastor, como é que eu sei que eu nasci com um propósito? É porque você nasceu. Como? O propósito é antes de você nascer. Porque você nasceu para cumprir um propósito. Amém? Salmo 139, verso 16 ou 17, diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. No seu livro Ele escreveu sobre mim, está aqui,
Os teus olhos me viram o corpo ainda informe. No teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus fez um propósito. Quando estava pronto, Ele me fez. Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Aqui na terra foi o jardim, mas Deus me elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus me elegeu nele. Efésios 4, é isso? Efésios 1:4. Efésios 1:4. Bota aqui, Efésios 1:4. Como também nos elegeu onde? Nele. Antes do que? Antes da fundação do mundo. Peraí, se eu fui eleito antes da fundação do mundo, significa que eu não fui feito por causa do mundo. O mundo que foi feito. Para que nós fomos feitos? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não, pastor, mas eu tenho 40 anos, 50 anos. Como é que eu nasci antes da fundação do mundo? Eu fui formado do pó da terra. Você foi formado do pó da terra, mas não foi eleito no pó da terra. Você foi feito nele. Ele tirou você dele e misturou com a terra. Por isso que você tem os dois códigos. Ora você está na terra. Tem dia que você diz: hoje eu não estou bom, hoje eu não estou bom, acordei com o pé esquerdo. Sempre é o pé esquerdo, porque não é o direito. Mas tá bom, isso é outra coisa. Hoje eu não estou bom, porque você acordou na terra. Tá aí. Você tem os dois códigos. Você é o único ser do mundo que tem os dois códigos. E o pior é que você canta isso: céus e terra se encontram. Onde é que céus e terra se encontram? Em você. Alinhando o seu plano, o universo estremece. Quando eu acordo de manhã, eu decido quem me governa. Se é o céu ou se é a terra. Tá aí, quem me governa? Quem tiver melhor alimentado. Se eu alimentar minha vida só com os planos da terra, prosperar, enriquecer, ser bem sucedido, e pisar em todo mundo, e fazer o mal, e faca na caveira, eu vou me dar mal. Mas se eu acordar de manhã e: Senhor, eu sou teu, me guia segundo os teus perfeitos planos. Quem vai governar você? Quem vai governar? Quando alguém te tirar a túnica, você vai dar. Alguém te tira a capa, você devolve também a túnica. Alguém te convida para ir uma milha, você vai duas. Por quê? Porque para cada ação da terra você tem uma reação celestial. Se alguém te fere uma face, você fecha a mão e a quebra o nariz dele. Não. Se alguém te fere uma face, você dá a outra. Por que Jesus mandou fazer isso? Porque ele está dizendo o seguinte: você não é daqui. Você tem uma ação e uma reação. A terra age de um jeito, você reage de outro. Então é muito importante para mim conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade. Por quê? Porque é muito melhor eu conhecer o plano global de Deus do que conhecer só o meu plano. Eu tenho que entender que eu estou inserido no plano global de Deus para toda a terra, amém? Não só para a minha vida. Por quê, pastor? Porque o plano da minha vida tem a ver com o plano global. Não é o plano global que tem a ver com a minha vida. Eu estou inserido no plano de Deus. E o plano de Deus é toda a terra. Deus não é Deus dos evangélicos. Ele é Deus de toda a terra. Deus não aceitou Jesus e veio congregar aqui. Ele quer salvar toda a terra. Ele quer remir toda a geografia. Ele quer salvar todas. Então, quando eu me converto a Cristo e eu nasço de novo, nasci de novo. Para que eu nasci de novo? Para viver agora os planos de Deus, que me envolvem toda a terra. Por isso que ele diz: ide por todo o mundo. Não é só na minha igreja, é por todo o mundo. Porque o plano de Deus é macro, é coletivo. Amém? Então você não tem o direito, cristão, evangélico, de pensar só em você.
Esse não é o plano de Deus. Quando Deus dá para um só, eu acabei de dizer, de profetizar naquilo que o Senhor me mostrou sobre a vida do pastor Juscelio e da pastora Lulu. Mas o plano que Deus tem para eles tem a ver com o macro. A prosperidade que Deus está trazendo, a sabedoria que Deus está trazendo, a expansão que Deus está trazendo, não tem a ver só com eles. Tem a ver com o macro, com a missão que Deus entregou a eles e a nós. Amém, irmãos? Então esse é o problema. Pessoas prosperam e se isolam. Pessoas ficam famosas e se isolam, quando elas deveriam afetar toda a terra. Toda a terra. Você está me entendendo? Se eu quero entender o que Deus quer para a minha vida, eu preciso entender o que Deus quer para todas as pessoas da terra. Não tem uma pessoa nesse mundo que Deus não queira remir, não queira salvar. A pessoa que você não gosta dela, essa que você pensou nela agora, Jesus quer salvar ela. Pensou nela, não pensou? Ela passa e fica circulando assim, ó. Deus quer salvar ela. Deus quer salvar, Deus quer remir toda a terra. Então eu preciso entender os planos de Deus. Quando Jesus chega aqui em Betesda, nesse tanque, um lugar hostil, pessoas presas a um sistema, presas a estruturas emocionais, prisioneiras de estruturas emocionais. Vai pensando em pessoas que você conhece, que estão presas em estruturas emocionais. É um ambiente hostil. Jesus vem de fora, Jesus não está naquele ambiente. Converter é isso, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de natureza. Converter não é mudar de religião, é mudar de natureza. Não é deixar de ser católico para ser evangélico, deixar de ser espírita para ser evangélico, deixar de ser budista para ser evangélico, kardecista. Não é. Não é uma mudança religiosa, é uma mudança de natureza. É você saber aonde você foi eleito. Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele, em amor. Deus, eu vivia em Deus. Eu vivia em Deus. Você vivia em Deus. Deus pariu você, Deus tirou você dele, formou do pó da terra e entrou em você. O que estava nele, você estava nele, agora ele está em você. Ele soprou toda a natureza dele na sua vida. Ele soprou a natureza dele na sua vida. Mas isso não estava claro para o homem. Jesus veio então, morreu na cruz, gritou: Pai, está consumado, acabou. Ou seja, a dívida está paga, a conta está paga. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou na cruz. Aleluia. Sabe, quando Adão caiu, ele deu na mão de Satanás uma dívida, um escrito de dívida. Todo dia o diabo tinha um escrito de dívida contra você. A Bíblia diz que Jesus riscou o escrito de dívida, cravando na cruz. Colossenses capítulo 2 diz isso. Deus podia ter rasgado a dívida, dizer: não vou pagar e pronto, quem manda aqui sou eu sou o Pai. Mas Deus é justo até com o diabo. Ei, Deus é justo até com o diabo, não se engane. Ele não rasgou, ele não negou a dívida, ele pagou a dívida. Ele riscou o escrito de dívida. O diabo, quando olha para a minha dívida hoje, não dá para ler o valor, o saldo, porque tem o sangue do Cordeiro na dívida. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz. Jesus está ali, o tanque de Betesda. Tem ali um homem que há 38 anos está enfermo. E ele não estava só doente, ele estava enfermo. Qual é a diferença? É que doença tem uma origem patológica, enfermidade não. Pode ter uma origem psicossomática, pode ter uma raiz de amargura. Aquele homem não estava só paralítico por fora, ele estava por dentro. Jesus não curou só a enfermidade das pernas, curou a enfermidade da alma. A doença da perna era uma coisa, a enfermidade da alma era outra coisa.
Era que nem o paralítico de Marcos capítulo 1 versículo 40. Quando aquele paralítico, não, aquele leproso chegou para Jesus, Marcos 1,40, um leproso, a Bíblia diz assim, ó, aproximando-se dele, um homem leproso, prostrou-se e o adorou, e disse, se tu quiseres, tu bem pode. Ele não disse se tu puderes. Essa é a oração perfeita, irmão. Ele está dizendo, eu sei que tu pode, mas se tu quiser. Quando você diz, Senhor, se tu puderes, essa oração não existe, irmão. Essa oração é redundante. Claro que Ele pode todas as coisas. Agora tem que saber se Ele quer. Será que Ele quer, pastor? Ele já disse que quer. O leproso chegou perto dele e disse, se tu puderes, não, se tu quiseres, tu bem podes limpar-me agora. Jesus olhou para ele e disse, eu quero ser limpo. Se Jesus só tivesse falado ser limpo, ele não seria limpo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi e o abraçou, o tocou. Está ali, versículo 41. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Se ele só dissesse quero, não ia ser curado? Para que ele foi tocar? Leproso não era tocado. Ele não foi só curar a lepra da pele, ele foi curar a solidão de alguém que não era tocado. Diga comigo doença. Diga comigo enfermidade. Irmão, tem gente que está doente porque está enfermo. Como é que é isso? Ele está enfermo por dentro, amargo. Ele está angustiado. Ele está carente. Ele está solitário. Como é que eu sei que esse homem estava assim? Porque esse homem estava preso a estruturas. Jesus chegou para ele, vem de fora. Jesus não está preso naquele ambiente. Ei, não traga Jesus para suas carências. Ei, não traga Jesus para suas culpas. Ei, Deus não tem pena de você. Por isso você não deveria ouvir alguém que ensina você a ter pena de você. Deus não tem pena de você. Não, pastor, não. Não tente trazer Deus para o seu ambiente. Jesus veio de fora, de outro ambiente. Ele olhou para aquele homem que está ali há 38 anos e disse, queres ser curado? Aquele homem deveria dizer o quê? Quero, claro. Ele disse, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda a ir para a água. Mas Jesus não perguntou se ele tinha amigo. Jesus não perguntou se ele foi traído, se ele foi enganado. Jesus não perguntou se ele foi abandonado. Jesus olhou e disse, queres ser curado? Por que a gente tem que estar sempre esfregando na cara de Jesus as nossas mazelas, para Ele ter pena da gente? Não, quando Ele disser, quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Não transfira a culpa. Aquele homem não estava só doente. Doença tem uma natureza patológica. Enfermidade tem uma natureza espiritual, uma natureza emocional. Ele estava preso de uma estrutura emocional. Tem pessoas que você cumprimenta ela diz, oi, tudo bem, a paz do Senhor. Quando você pergunta, como é que você está? Está tudo bem? Pronto, já era, irmão. Jesus perguntou, queres ser curado? Ele disse, ninguém me ajuda. E já botou a culpa em alguém, viu? Ele disse, quando eu chego para ir, sempre vai alguém na minha frente. Ou seja, a culpa, sabe por que eu estou assim? A culpa é dele. A culpa é desses doentes que estão aqui comigo. A culpa é desse povo que está aqui comigo, que não me ajuda. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. A culpa é porque a igreja me feriu. Ô irmão, deixa de ser bebezinho na fé. Sabe por que tem gente te ferindo, te machucando, te ofendendo? Porque você deu para ela o lugar que deveria ter dado para Cristo. Se você perder as suas prioridades, você não descansa mais em Deus. Esse lugar que você deu, tem um lugar em Cristo, em mim, que não é da Iraci, é de Cristo.
Amém? Tem um lugar em Cristo em mim que não é dos meus filhos, é meu, é de Cristo. Não é dos meus amigos, é só eu e ele. Isso aqui é só nós dois. É nós, irmãos. Ali eu não levo ninguém, ali é só nós dois. Você está dando lugar que é de Cristo para outras coisas. Não, mas é que eu escolhi a Cristo. Cristo você não escolhe, você decide por Cristo. E todas as outras escolhas agora estão submissas àquilo que você já decidiu. Porque se você acha que escolhe Cristo, quando aparecer uma coisinha melhor ou mais prazerosa, você vai trocar por Cristo. Mas quando você decide, eu decidi, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, em Alphaville ou em Alfavela, isso, feliz ou triste, preso ou solto, eu decidi. Ei, eu decidi. Se você já decidiu, todas as escolhas daqui por diante, nos planos de Deus, tem que estar submissas a Cristo. Tem coisa que o diabo vai dizer: por que você não faz? Você diz: não, porque eu já decidi por Cristo. Eu já decidi por Cristo. Não troque o eterno por momentos. Você é um ser eterno, empreendedor e missional. Não troque aquilo que é eterno por momentos. Não, querido, não troque. Ninguém me ajuda a ir para o tanque. E quando eu vou, alguém chega na frente. Deus não se relaciona com as suas carências. Eu vim aqui dizer para você: você precisa romper com essa estrutura que te aprisiona, essa estrutura emocional que te aprisiona. A depressão vai embora, o burnout vai embora, a angústia vai embora, essa insônia vai embora, essas dores do corpo vai embora, essa falta de produção vai embora, essa enxaqueca vai embora. Deixa eu te falar. Ei, libera, solte. Querem ser curado? Querem ser curado? Ninguém me ajuda. Para. A gente está sempre transferindo culpa, porque o melhor lugar para esconder os nossos problemas é no problema dos outros. O melhor lugar, irmãos. A culpa é de alguém. Sabe por que eu estou assim? Porque meu pai foi embora. Sabe por que eu estou assim? Porque minha esposa me deixou. Sabe por que eu estou assim? Porque meu marido me largou, me trocou por outra. Meu irmão, Deus não precisa de nada que você perdeu para começar a te abençoar. Quem não te quis, perdeu, mano. Perdeu, playboy. Quem não te quis, não entendeu quem você é. Ei, não entendeu. Você precisa entender o amor de Deus por você, o amor de Deus pela sua vida. E parar, irmãos. E parar de se vitimizar. Deus não tem propósito com as suas carências. Não tem, pastor? Não. Aperta esse furúnculo aí para ele vir para fora. Tira esse espinho. Aquele homem estava paralisado do lado de fora, mas também estava pelo lado de dentro. E eu pergunto nessa noite: queres ser curado? Queres ser curado? Sabe, que pergunta é essa? É por isso que Jesus parava e perguntava: queres? Como é que você pergunta para uma pessoa se ela quer ser curada? Se ela está doente? Claro que ela quer ser curada. Mas tem gente que não quer ser curada, porque ama a sua dor. Tem um caso de relacionamento com a sua dor, com a sua mazela. Tem dor de estimação. A minha diabetes. Ele diz: a minha enxaqueca. O frio está lá na Patagônia. Ele já está dizendo: vai esfriar. Como é que eu sei? Não, porque eu tenho um nervo aqui, ó, que quando ele fica construindo com a boca as suas derrotas. Aí, pastor, mas a diabetes está aqui, eu tomo insulina. O que é que você fala? Você fala com ela: esse diabetes, você não vai me matar, não. Você não tem poder para me matar, não, diabetes. Eu vou vencer você. Mas e se eu morrer um dia e a diabetes não sair? Mas ela vai te ouvir todo dia. Ela vai te ouvir. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Agora você imagina pensar com o coração? Pensar é com a mente.
Mas nós precisamos aprender a sentir com a mente e a pensar com o coração. Como é que eu vou sentir com a mente? Quando você começa a falar com as coisas. Deus criou tudo pela palavra. Deus disse: haja e ouve. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você é transformado. Mas quando você fala, tudo ao seu redor começa a ser transformado. Jesus ofereceu para aquele homem uma cura física, mas aquele homem manifestou o quê? Uma enfermidade emocional. Ele disse: Jesus quer ser curado. Jesus conversou com ele sobre uma cura física. Ele disse: mas ninguém me ajuda, sou carente, não tenho amigo. E a culpa, sabe de quem é? Desses doentes que estão aqui comigo, porque eles vão primeiro do que eu. Diga para alguém que está do seu lado: não idolatre a sua dor. Se você idolatrar a dor, você vai ficar viciado em analgésico e nunca será livre. Você vai correr para todo lado atrás de paliativos para a sua dor. Por isso, eu volto a repetir: não ouça ninguém que ensina você a ter pena de você mesmo, que ensina você a ter uma relação parasitária com esse tanque. Isso aqui era uma simpatia, irmão. Um anjo vinha e movia as águas, e o que entrava primeiro era curado. Eles estão contando um caos aqui. Isso era uma simpatia. Tem gente que confia no pé de coelho. Tem um pé de coelho amarrado aqui. Eu perguntei: que é isso? Mas um pé de coelho para quê? Para dar sorte. Eu disse: meu irmão não deu sorte nem para o coelho. Porque se tivesse dado sorte para o coelho, ele não tinha perdido o pé. O coitado do coelho. Você acha que Deus tem que prejudicar alguma coisa para abençoar você? Não, a conta já foi paga, querido. Solte os seus amuletos, solte as suas muletas emocionais, solte as suas prisões e estruturas emocionais, solte tudo. Aleluia. Se você se vitimizar, vai sempre esperar um carimbo de chancela, de aprovação dos outros. Tudo que você faz, você espera aplausos, para que alguém reconheça, porque você se sinta bem. Quando fizer alguma coisa boa e ninguém reconhecer, tem um que está vendo todas as coisas. Tem um que está vendo tudo. Quem sabe ele está te escondendo, preparando você para um tempo. E quer saber, quando ele te esconde, ninguém consegue te mostrar. Agora quando ele te mostra, ninguém mais consegue te esconder. Aleluia. Oh, aleluia. Pegou isso no seu espírito? Não transfira a culpa. E se você se sente culpado por ainda daquilo que fez, se você está aqui nessa noite e diz: pastor, mas eu ainda me sinto culpado. Nesta noite tem um aqui que olha para você e pergunta: queres ser curado? Queres ser livre da culpa, livre do medo, livre da acusação? Eu não te condeno. Você quer ser livre disso? Se você disser: eu tenho culpa, ele vai dizer: eu não te culpo. Eu levei essa culpa na cruz. A vida, querido, não é linear. Deus não tem um plano de contingência. Quando você entra em Deus, o plano já está, o propósito já está pronto. Você só precisa andar no plano. Você só precisa andar no plano. Falta de água. Tem que molhar a palavra. Quando você entra em Deus, já está pronto, já está consumado. Amém? Você está esperando, já está pronto. Só não está manifesto, mas já está pronto. Ai, pastor, eu quero ser livre, querido. Ser livre é responsabilidade. Eu não quero ser livre. Eu sou escravo de Cristo. Estou algemado com Ele. Estou amarrado com cordas de amor. Todo dia que eu peço é: não me solta, não me liberta, me prende em você, me prende com cordas de amor. Eu quero ficar preso ao Senhor. Eu não sei fazer isso sozinho. Ser livre é ser escravo da orelha furada. Então o plano global de Deus tem que vir antes do plano individual para a sua vida.
O plano é o processo para cumprir o propósito, para chegar no alvo final. Então eu preciso conhecer o plano de Deus, que envolve também Babilônia, envolve o Egito. Porque se você achar que o plano de Deus não envolve o Egito, não envolve a Babilônia, você fica jogando pedra na Babilônia e pedra no Egito. E você pode acertar a cabeça do irmão Daniel, que está lá na Babilônia. E você pode acertar a cabeça do irmão José, que está lá no Egito. O plano de Deus envolve coisas que você não... Cara, que eu e você muitas vezes não entendemos. A gente olha e diz, isso não é de Deus. Deus diz, quem é você para saber o que é meu? Quem é você para saber o que é meu? Irmão, o homem se move por três coisas. Primeiro, ele se move por prazer, ou por necessidade, ou por propósito. Pergunte para você mesmo, você está se movendo pelo quê? Por necessidade, por prazer, ou por propósito? Porque se você não encontrar fartura e prazer no propósito, certamente você vai abandonar o propósito para buscar fartura e prazer em outro lugar. Então guarde isso no seu coração. Nós sempre tomamos decisão por aquilo que nós precisamos fazer, mas está na hora de pensar. Talvez você não tenha que tomar decisão por aquilo que você tem que fazer, mas pelo lugar que você precisa estar. Porque o lugar que você precisa estar, ali está o que você precisa fazer. Então antes de procurar o que fazer, procure aonde eu preciso estar, meu Deus. Por isso que Jesus atravessava o mar da Galileia, chegava do outro lado, e ele dizia assim para os discípulos, vamos para o outro lado. Os discípulos, mas Senhor, nós viemos de lá ontem, mas vamos para o outro lado. Vamos para Gadá. Ele não sabia o que ia acontecer em Gadá. Tinha um cara dormindo no cemitério, e ele foi para Gadá. Você não tem que saber tudo que vai acontecer para onde você está indo. Você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. Porque no lugar que Deus quer que você esteja, a glória de Deus vai estar ali com você. Quando Deus falou para Abraão, vai para uma terra, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel. Quando Abraão chega na terra, o que que tem na terra? Fome. Aí ele pensou o quê? Não pode ser aqui. Deus não me Deus me prometeu leite e mel. Deus não prometeu. Olha, essa terra tem fome, eu não vou ficar aqui não. Ele correu para onde? Correu para o Egito. Chegou no Egito e teve que mentir. Agora deixa eu te falar uma coisa. O leite e o mel que Deus prometeu não estava na terra, estava em Abraão. Por isso uma igreja pode abrir em qualquer lugar da terra. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Eu já fui em mais de 53, 54 países, eu acredito. Eu nunca fui num país que Deus não estivesse lá. Cortina de ferro. Ixi, já fui em país da maçonaria, aqui ó, nível hard. País muçulmanos, Islã, país fechado, que eu não levei nem a minha Bíblia, só o iPad. E Deus estava lá. Porque o leite e o mel não estão na terra. Ah, mas ali é difícil, ali não dá porque é difícil. Não existem lugares difíceis, existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou por alguém que entendeu o que carrega. Olha o que diz aqui, bota a Bíblia para mim aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11. É o noivo falando para a noiva: favo de mel mana dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão aonde? Quando Deus diz assim, vou te levar para uma terra que mana leite e mana mel. Abraão, o leite e o mel não está na terra, está na sua língua. É você que fala para a terra: terra, me dá o leite e me dá o mel. Mas por quê? Porque Ele me elegeu. Eu tenho a mesma natureza. Assim como Ele fala e cria, Ele disse: agora fala você e cria. Deus disse: haja luz e houve luz no primeiro dia. E o sol Ele só fez no quarto, e já havia luz no primeiro. E o sol Ele só fez no quarto, e já havia luz no primeiro. E o sol Ele só fez no quarto. Eu cheguei em São Paulo segunda-feira, não, terça-feira, chuva, irmão, chuva. Tinha sol na terça-feira? Não, mas o dia estava iluminado. O meu dia estava iluminado.
Por quê? Porque o que te ilumina não é o sol. É a palavra. Deus disse: haja e ouve. E o sol ele só fez no quarto dia. E já havia a luz no primeiro. O que ilumina o seu dia é a palavra. No dia de chuva você pode ser iluminado. Na sua noite você pode ser iluminado. Nas suas trevas você pode ser iluminado. Você está me entendendo isso, querido? Então, por favor, confesse a palavra. Confesse aquilo que você quer que Deus faça. Isso não tem a ver com pensamento positivo. Leite e mel estão debaixo da tua língua, noiva minha. Igreja, você tem leite e mel. Fala para a Zona Leste o que, vai acontecer com ela. Fala para o estado de São Paulo o que vai acontecer com ele. Fala para o estado de São Paulo. Você já sai de manhã e diz assim: o trânsito hoje está um inferno. Eu estava no Rio de Janeiro e eu repreendi alguns irmãos: irmão, para de amaldiçoar o Rio. Não, o Rio é sinistro, o Rio é sinistro, o Rio não é para amador, o Rio... Não, vocês têm prazer nisso? Não, o Rio é uma benção. O Rio de Janeiro continua ali. Como diz aquele corinho, né? O Rio de Janeiro. As pessoas amaldiçoam a casa, amaldiçoou o carro. Essa porcaria desse carro, esse carro é o inferno. E o diabo diz: é verdade, meu servo. É, meu servo. Você diz: esse emprego é o inferno, essa cidade é o inferno, essa família é uma praga. Você vai amaldiçoando tudo. E Jesus para na sua frente e diz: você quer ser curado? E você diz: mas ninguém me ajuda. Essa cidade que eu moro é uma luta. Você diz: mas eu não perguntei essas coisas. Isso aí é o que está dentro de você. Eu não estou nesse ambiente que você vive. Eu venho de outro lugar. Ele vem de outro lugar, irmão. A minha natureza é de outro ambiente. Novo céu e nova terra é para quem nasceu de novo. Você está me entendendo, querido? Eu quero deixar essa palavra para você. Ah, mas eu vim buscar minha vitória, minha bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Nós chamamos de bênção algumas coisas, mas o que Deus chama de bênção? Sabe, Deus abençoa sempre que Ele cria, para viver no lugar que Ele coloca. Um pássaro não acorda de manhã e diz: oh Deus, me abençoa nesta manhã gloriosa que eu quero voar. Não, a bênção de um pássaro é voar, porque ele foi criado para aquilo. O peixe não acorda de manhã e diz: oh Deus eterno, oh meu Deus, me dá graça, hoje eu queria nadar. E Deus diz: nada, bebê, porque essa é a sua bênção. Tudo que Deus cria, Deus já dá uma bênção. E quando Ele criou o homem, o que é que Ele disse? Façamos o homem com a nossa natureza. Façamos o homem a nossa imagem. Ele vai ter a nossa natureza, a nossa semelhança, a nossa identidade, e domine Ele sobre todas as coisas. E a gente diz: Senhor, me dá a vitória. E o Senhor diz: cala a boca, deixa de ser redundante. Mas sabe o que é isso? Foi isso que você aprendeu com a religião. Foi isso que aprendeu com a religião, que você vai na igreja para receber algo. É como se você não estivesse com aquilo ainda. Está aí dentro. Por isso que quando a glória de Deus vem, você começa a vir para fora, porque já está aí dentro. Ei, se você pegar um ovo e quebrar ele por fora, você mata a vida que tem dentro. Mas se você pegar aquele ovo, botar ele numa determinada temperatura, no choco, a vida que tem dentro vem para fora. Você está tentando romper de fora para dentro, e Deus está dizendo: eu quero que você rompa de dentro
uma chave, irmãos. São chaves que eu estou te dando para você abrir portas que está aí dentro, portas que você trancou por dentro. E o Senhor disse para essa noite para você, e eu termino aqui: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Está aí dentro. Tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. E você está esperando alguém te dar alguma coisa. Você está esperando o movimento das águas. Você está esperando alguém te levar ali. Deus diz: ei, eu já estou aqui com você. Eu já estou aqui com você. Bênção é a ordem de Deus para aquilo que foi criado funcionar aonde foi criado. Você não precisa pedir a bênção para fazer algo para Deus. Você precisa entrar na bênção, porque já está na bênção. Bênção significa que foi colocado no lugar que deveria existir. Amém? É isso. Acabou. Chega. Não falo mais. Entendeu? Pastor, não gostei do culto. Você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque o culto é racional. Você precisa entender o culto, porque se você entender o culto, você não precisa mais de uma mão na sua cabeça para você cair. Você mesmo se joga. Quando eu entendi, eu não esperei mais ninguém orar para me cair. Eu mesmo me jogo. Eu não vou dar trabalho para ninguém. Se Deus falou com você, é hora de se jogar agora. É hora de entrar naquilo que é seu. Queres ser curado? Queres ser curado? Queres ser livre? Queres ser escravo de Cristo? Queres viver na bênção? Porque bênção não é algo que você pega, é algo que você entra. Quer entrar? Então fica de pé. Pronto. Já está. Começa a declarar coisas sobre você. Antes de dormir hoje, diz: eu sou assim. Deus, eu sou o teu filho. Deus, eu sou amado. Deus, eu sou querido. Deus, todo mundo me abandonou, mas o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu amigo. O Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou ter fome. O Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor é o Deus do milagre. Começa a dizer coisas para Ele. Começa a declarar sua confiança nele. Não espere alguém pôr a mão na sua cabeça. Se joga aqui na frente, ó. Tem um lugar tão bom aqui para você. Aleluia. E tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Até a música de hoje, essa canção está nos discipulando. Não temos tempo para perder com ressentimento, irmãos. Bora para cima. Bora sair com Jesus desse ambiente hostil, de medo, de culpa, de doenças e enfermidades. Quero orar por você. Quero orar por você. Eu sei que o Senhor tem nos posicionado para isso, para sair desse ambiente, dessas estruturas, dessas prisões de estruturas emocionais. Seja livre. Sai daí. Pega a tua esteira aí. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra, ela nos norteou nessa noite para algo sobrenatural. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja cada dia confirmada no nosso coração, que o Senhor é o nosso Deus. Nós não vamos desistir. Não vamos desistir de ninguém. Não vamos parar no meio do caminho. Não vamos negociar a nossa libertação e a nossa liberdade. Não vamos negociar as palavras que o Senhor nos disse. Não vamos soltar o cajado. Não vamos soltar a vara. Não vamos. Nós vamos continuar se perseguindo, seguindo e perseguindo, Senhor. Glória a Deus. Que bom estar aqui nessa noite. Que ambiente precioso, irmãos. Que ambiente precioso. Amém. Não argumenta com Deus. Não argumenta.
dias alguém me perguntou assim: pastor Luiz, eu queria pedir perdão para você. Eu disse: amém, pastor, eu queria pedir perdão porque aquele dia o senhor me ofendeu, aquele dia eu não gostei do que o senhor fez, tal. Eu disse: você quer me pedir perdão ou você quer me lembrar do que eu fiz? Porque se você quer pedir perdão, você não tem que falar mais nada. Tem gente que não quer pedir perdão, ele só quer lembrar você do que você fez para ela. Esse não é perdão. Perdão, você acabou, esquece. Bora pra cima. Perdão, você fala e não vomita mais nunca. Sabe? Tem gente que conversa, mas está sempre vomitando. Deixa eu te dar um recado: ninguém gosta de ficar perto de gente que cheira a vômito. Fala o que precisa falar, escova o dente, limpa a boca e acabou, não fale mais. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. You spilled your coffee on my sneakers in the middle of the street, then apologized so quickly you forgot you kicked your feet. We both laughed like broken wind chimes, shaking in the wind, and somehow in the chaos something perfect did begin. You trip over your sentences, I stumble through my grin. Two clumsy constellations learning how to spin. Clumsy hearts in orbit, dancing where we fall. Gravity can't stop it, we keep bumping through it all. Love's a silly science, but I'm glad we took part, crashing into joy with our clumsy, clumsy hearts. My talk box guitar is singing like a robot in the sun, a funky little soundtrack for the weird things we've begun. Your smile misbehaves whenever mine is out of place, like two confused magnets flipping sparks across our space. Maybe love is just a rhythm built on tiny accidents, a symphony of moments that were never meant to make sense. So if we lose our balance, let's just laugh and let it be. Your hand in mine is all the logic that I need. Clumsy hearts in orbit, yeah, we're swirling but we shine, turning every awkward moment into something so divine. If love is slightly foolish, then we've mastered the art, always crashing softly with our precious heart.
Clumsy hearts in orbit. 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 Oh, clumsy hearts in orbit. Clumsy hearts in orbit. Nunca mais. Amém, querido. Glória a Deus. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Vem cá, feitosa. Obrigado por nos receber. Lá atrás estão os nossos livros. Amém. Quando você compra um livro, você está ajudando a gente a prosseguir, enviar mais missionários. Esse ano nós plantamos 17 igrejas, mais do que uma por mês. Foi muito lindo. Missões na Filipinas, missões na África, missões no Nordeste. Maravilhoso. Mauá. Olha o missionário de Mauá. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Agora em dezembro, dia 24 de dezembro, nós vamos tudo para a praça lá em Itajaí. A nossa casa a gente faz a ceia no dia 23, porque no dia 24 nós fizemos o Jesus que nasce nas ruas. Jesus nasceu na rua. E a gente faz um jantar para quem está na rua. E nós levamos a nossa família também para comer com aqueles que não têm família na rua. E é o mínimo que a gente pode fazer por um Deus que fez tanto por nós. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te dê saúde divina e que acima de tudo o Senhor te arranque de ambientes que você mesmo entrou. Amém. Que você seja livre. Obrigado, foi um prazer servi-los aqui na mesa do Senhor. Qualquer coisa que você precisar, é só orar que Deus dá para você. Se Deus não der, se Jesus não te der, me liga que eu te ensino a viver sem. Amém. Glória a Deus. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração. Primeiro dia. Amanhã tem mais, às 19h30, nosso querido pastor Juscelio. Eu sei que você não pode perder. Amém, gente? Eu vou dar uma dica também. Hoje nós cantamos também. Hoje foi o dia dos lançamentos. Hoje nós cantamos uma música, Tu És Santo. Eu acho que vai aparecer aí no telão. É uma música nossa aqui do Ministério de Louvor, chamado Comunhão Music, né? E você pode abaixar aí via Spotify, vai estar aí nas plataformas, amém? Fazendo um jabazinho aqui. Hoje é o dia dos lançamentos. E logo logo vai estar todas as faixas, né, do nosso primeiro volume de adoração ao Senhor. Amém. Amém? Como diz nosso querido pastor Juscelio, mais 15 segundinhos. Ali na frente tem uma praça de alimentação gigantesca. Mas vai ter ali, nós vamos estar servindo lanches aí para vocês, né? Não precisa procurar nenhum lugar para comer. Nós temos a nossa lanchonete. Se você quiser ficar mais um bocadinho aí, vai ser bênção. Mais um pouquinho de comunhão e vai ser bênção. E amanhã esperamos por todos vocês às 19h30. Recapitulando: sábado às 10 da manhã, Nívia Soares. Domingo 9h30 da manhã, Djalma Toledo. E às 6h30, Emerson Feitosa. E muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus te abençoe. Vão na paz de Cristo. Shalom, shalom. Amém.